nunca estivemos tão endividados. Então, uma pesquisa mostra que quase 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Na minha avaliação, gente, isso, para além de uma característica do capitalismo tardio, é também, em especial do caso brasileiro, reflexo da alta taxa de juros mantida por tanto tempo na nossa economia. Isso vem provocando o endividamento das famílias, que assumem financiamentos e não conseguem pagar, se endividam e acabam não conseguindo honrar as suas dívidas. Nesse sentido, eu acho que é importante programas como o programa Desenrola. Eu soltei um vídeo aqui com o camarada Ian, do História Pública, na sexta-feira, falando um pouco do programa. Eu acho que é um programa bom, porém tímido e porém muito benéfico aos bancos, porque vejam, o Desenrola, que é um programa que pode aí liberar crédito para, sei lá, coisa de 30 milhões de brasileiros, né, dos 60 ou 70 milhões que temos endividados no país. Esse programa deve liberar para os bancos de crédito presumido pelo menos 50 bilhões de reais. Então é bastante generoso, e isso para que os bancos de fato consigam aderir ao programa. E não há por que os bancos não aderirem. Eles vão receber as suas dívidas a juros de mercado, com um pequeno subsídio. E também é importante para os brasileiros que devem aderir ao programa. Tá? Até R$100 você vai ter o seu nome banido dos registros de negativação de crédito, porém continuará com a dívida a ser negociada direto no portal Gov. Direto, portanto, com o governo. Dívidas superiores a R$100, para quem ganha até R$20 mil, poderão ser renegociadas diretos com as instituições financeiras, também com aporte de subsídio do governo. Então é uma estratégia importante, porém, gente, não é suficiente enquanto nós tivermos o maior juros do mundo. Aí na tela para vocês tem a tabela, tá, das taxas de juros de uma cesta de países que compõem aí as principais economias. Reparem aí que o Brasil, né, no momento, está operando com uma taxa de juro real superior a 10%, 10,6%. Nós estamos ali com uma inflação de 3,2% em queda, né, e com uma taxa de juro nominal de 13,75%. Em segundo aparece o México, que tem uma taxa nominal de 11,25%, mas tem uma inflação superior aí, na casa de 5,1%, o que dá uma taxa real de juros na ordem de 6%. Então a gente está com quase o dobro de taxa de juros real em relação à segunda maior taxa de juros do mundo. E é lógico que isso começa a atrapalhar uma economia que dava alguns sinais de melhora. Por exemplo, aqui a gente tem na tela para vocês o dado de inadimplência, que pela primeira vez apresentou uma queda. Então a gente teve redução da inflação, a gente teve algum aumento da dinâmica econômica e isso também começou a aparecer no dado da inadimplência. A questão é que essa situação de juros altos pode fazer com que a gente perca uma janela de oportunidade para ter ganhos mais efetivos na dinâmica econômica que recupera o salário, o emprego e a renda. Por exemplo, nessa semana circulou pela imprensa, e eu estou de novo botando aqui a Miriam Leitão para vocês, né? Eu trago nomes da imprensa mainstream para que vocês entendam como que a imprensa mainstream noticia essas coisas, tá bom? E no caso, o que eu estou querendo mostrar para vocês? A guerra da Ucrânia volta possivelmente a atrapalhar o comércio de alimentos no mundo. A Ucrânia é um grande exportador de alimentos para a Europa. Embora não exporte para o Brasil, exporta para a Europa. E a tensão na região e o rompimento do acordo de grãos em função da guerra da Ucrânia pode fazer com que os preços das commodities de alimentos subam, causando efeito inflacionário no Brasil. O que eu estou querendo dizer? A nossa taxa de juros ela não serviu para controlar a inflação. A nossa inflação foi controlada por fatores externos, restabelecimento de cadeias globais de comércio, entre eles comércio de grãos, e o controle
da Covid-19. Com esses fatores, a pressão externa de inflação diminuiu. Também há uma pressão benéfica em relação aos derivados de petróleo. Tudo isso, agregado ao fim do PPI no Brasil, fez com que a nossa inflação começasse a diminuir. Essa diminuição passou a ser mais determinante em função da taxa de juros que vem agora matando a nossa atividade econômica, como a prévia do monitor do PIB da FGV vem demonstrando, encolhendo 3% no último período. O que mostra que, mesmo o governo gastando mais, mesmo a inflação sendo parcialmente controlada, mesmo com alguns indicadores positivos, se nós não tivermos uma redução dessa bizarra taxa de juros, nossa economia vai mais uma vez perder a janela de oportunidade. O que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que a pressão sobre Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, deve aumentar. Setores da indústria devem pressionar. Por quê? Porque não há nenhuma justificativa a não ser alimentar o rentismo e boicotar o governo. Qual o caminho para fazer isso? Bom, Conselho Monetário Nacional, que é composto pelo Fernando Haddad, pela Simone Tebet e pelo próprio Roberto Campos Neto. A partir daí, com os 2 votos do governo, deve ser pedida a exoneração do Campos Neto. Isso é encaminhado ao Senado e aí cabe um debate público, uma pressão dos diversos setores da economia e, sobretudo, uma pressão popular para que o Congresso substitua o Campos Neto enquanto não for tarde demais. Se eu acredito que isso de fato vai acontecer, não acredito. Mas o meu papel aqui é mostrar que sim, existiria saída. Mas isso dependeria de um maior esforço político, para além da bravata, para além daquilo que a gente vem assistindo. Então não adianta o Lula falar. Não adianta um ministro aqui falar, um deputado falar, um senador falar. O governo tem que se mexer, tem que pressionar a Simone e o Haddad a encaminhar a situação e jogar a bola para o Congresso. Uma derrota desse tipo seria muito ruim? Sim, seria muito ruim. Mas eu acredito que é importante começar a chamar o povo para esses debates. Abre um pronunciamento em rede nacional, chama o debate público, movimenta o governo, bota a Casa Civil no negócio, bota a base no Congresso no negócio, bota as centrais sindicais, bota o PT e todos os seus satélites. Se fizer tudo isso, a coisa muda. Então a coisa não pode ser tão tímida. É claro, o governo não faz isso porque tem uma série de agendas que estão presas à política de conciliação de classe, típica do PT. Que eu tô aqui para fazer o quê? Para apontar as limitações disso. Porque quando a gente começa a investir na conciliação de classe, nós começamos a abrir mão dos nossos interesses e vamos rebaixando o nosso programa. E aí aquele programa que é já o mínimo, né, do social-liberalismo da esquerda progressista brasileira, vira o programa nenhum. Desaparece. E quando a gente vê, a gente está apenas comemorando o fim dos retrocessos, sem conseguir nenhum avanço.